Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuni. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente, então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de 5 reais você concorre, e não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Então, a ideia no vídeo dessa semana é a gente fazer um pequeno guia, um guia rápido de leitura para você que quer conhecer mais profundamente a obra fanoniana. Para quem quer saber quem foi Frantz Fanon, o que pensa Frantz Fanon, como Frantz Fanon ajudou na Frente de Libertação Nacional da Argélia, como foi a militância de Frantz Fanon, eu fiz uma live muito especial lá no canal do Antônio Gá. Quem quiser pode ir lá e pode ver essa live, é uma live de 2 horas e pouquinho, só sobre a obra do Fanon. Live essa que, por sinal, daqui a 2 semanas também vai estar disponível aqui no nosso canal. Hoje o que eu quero fazer é uma introdução mais rápida. Eu quero contar para vocês um pouquíssimo de quem foi Frantz Fanon e como a gente pode ler o Frantz Fanon. Então, quem foi Frantz Fanon? Frantz Fanon foi um revolucionário, um militante, um psiquiatra, nascido na Martinica, radicado em França, foi combater pelo exército francês na Segunda Guerra Mundial. Depois disso ele se forma em medicina, em psiquiatria em Lyon e vai clinicar na Argélia. Na Argélia ele vai conhecer os horrores do colonialismo, na França ele vai conhecer os horrores do racismo na vida diária. Vai ser a partir desses encontros e desencontros, dessas vicissitudes do dever do Fanon que ele vai se forjar, né, na sua militância. Lembrando que ele foi um cara que não estudou só medicina, ele sempre estudou as humanidades com muita profusão, né? Ele foi aluno de vários professores importantes durante o período da estada dele em Lyon, né? Foi aluno do Merleau-Ponty, leu muito Marx, leu muito Lenin, leu muito Mao, leu Ho Chi Minh. E na sua vivência cotidiana com os horrores do colonialismo e do racismo na Argélia, ele decidiu optar por uma vida revolucionária. Então, em 56, ele vai adentrar a Frente de Libertação Nacional da Argélia, aonde ele vai ficar até a sua morte. Frantz Fanon viveu só 36 anos, mas deixou uma obra muito prolífica. Obra essa que é extremamente importante para todos nós até hoje. Frantz Fanon é um dos maiores revolucionários do anticolonialismo, que deixou dos escritos mais brilhantes, escritos teóricos, escritos políticos, escritos ditos psiquiátricos, e é uma obra que, enquanto a exploração do homem pelo homem continuar a ocorrer, vai se manter atual. Vem acontecendo todo um resgate de Frantz Fanon no Brasil, que principalmente a partir da década de 10 desse século, mas que já tinha começado na primeira década do século XXI,
depois de uma recepção muito grande do Frantz Fanon na Academia Brasileira na década de 60 e 70. É importante, então, a gente entender, porque muita gente quer ler Frantz Fanon, como que a gente pode abordar essa obra, que é uma obra tão polissêmica, uma obra tão complexa. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente conversar é que existe um corte epistemológico que é feito pelos interpretadores de Fanon, que eu já discuti isso com alguns camaradas, e eu acho que esse corte não é exatamente um corte da própria obra do Fanon. É um corte que a gente usa metodologicamente para colocar os seus escritos dentro de caixetinhas, mas que a gente tem que ir além deste corte. Por quê? Normalmente as obras do Fanon são divididas entre seus escritos psiquiátricos e os seus escritos políticos. Mas a verdade é que os escritos psiquiátricos são profundamente políticos e os escritos políticos são profundamente psiquiátricos. O grande diferencial de foco de um para o outro costuma ser o foco na pessoa, no singular, no ser humano, nos seus escritos psiquiátricos, em uma pessoa, em um caso, em um ser humano, em uma generalização que ele vai fazer, e nos seus escritos políticos da sociedade como um todo. Ainda assim, Frantz Fanon escreve muitos escritos que hoje seriam considerados de psicologia social. Ele escreve escritos que são ditos escritos psiquiátricos que estão cobrindo toda a sociedade. Frantz Fanon percebe uma relação dialética muito importante entre o homem no singular e os homens da sociedade no plural. Frantz Fanon defende clara e abertamente por toda a sua obra que é impossível se clinicar um homem e devolvê-lo a uma sociedade doente. Frantz Fanon vai falar dessa psicopatologia do tecido social, e é por isso que é tão importante a gente entender que essas duas caixinhas, escritos psiquiátricos e escritos políticos, não fazem jus ao que são, nem os ditos escritos psiquiátricos, nem aos ditos escritos políticos do Fanon. Um segundo problema que normalmente é gerado com isso é que muitas vezes também, por parte desses escritos serem voltados em relação ao racismo e partes desses escritos serem voltados à revolução, à violência revolucionária, à situação argelina, à política mais geral, acontece também que muitas vezes o movimento negro vai ler um pedaço de Fanon, os psicólogos, os psiquiatras vão ler ou o mesmo pedaço ou um outro pedaço um pouco mais recortado de Fanon, e os militantes vão ler um terceiro pedaço de Fanon. A verdade é que Fanon são todas essas pessoas, e a gente não consegue entender a profundidade, a profusão da obra fanoniana se a gente não, de fato, conhecer a obra fanoniana. Então, para isso é muito importante que nós passemos por todos esses escritos. Dentre os grandes escritos fanonianos, a gente tinha 3 deles lançados em português, um quarto ainda não foi traduzido para o português, e agora a gente tem um 5º grande escrito fanoniano sendo lançado em português, que foi o Alienação e Liberdade, esse livro que eu já falei aqui, que saiu pela editora Ubu, que é parte de uma obra maior, que é esta obra aqui, da edição francesa da La Découverte. A La Découverte francesa fez uma edição em 2 volumes com tudo o que se tem de Fanon até hoje. O primeiro volume é esse, chama Oeuvres, ou seja, as obras, e o segundo é esse, escrito sobre alienação e a liberdade. Parte desses escritos estão contemplados aqui neste livro maravilhoso, recém-editado pela editora Ubu. Outra parte desses escritos estão no prelo e vão sair dentro de algum tempo pelos nossos queridos amigos da editora Boitempo. Vamos partir do pressuposto que você que está em casa queira ler tudo de Fanon e saiba ler francês. Nesse caso, é muito simples, eu te recomendo muitíssimo os 2 livros da La Découverte. Esses 2 livros vão contemplar absolutamente tudo, como bons livros de obra do exterior. A folha é ruim e a letra é minúscula, está tudo junto. Apesar dos pesares, esses livros têm alguns tesouros dentro deles, principalmente os escritos de Jean Calfat. Um desses escritos do Jean Calfat está contemplado aqui, neste livrinho da Ubu que eu já mostrei, e o outro dele, que é sobre a biblioteca fanoniana, infelizmente ainda não tem tradução para o português, e é um escrito especialmente interessante para nós, historiadores,
porque a gente descobre o que o Fanon leu, como que ele leu, quando que ele leu, o que ele teve acesso. Mas vamos partir do pressuposto que você está disposto a ler cada uma das grandes obras do Fanon, todas as que foram publicadas em português, e o L'Ensemble de la Révolution algérienne, o ano 5 da Revolução Argelina, que ainda não teve publicação em português. Qual ordem que eu te recomendo? Eu te recomendo ler primeiro o Pele Negra, as Máscaras Brancas. Pele Negra, as Máscaras Brancas é um dos livros mais famosos de Fanon, provavelmente junto com Condenados da Terra. São os dois livros de maior repercussão escritos pelo Fanon, e o Pele Negra, as Máscaras Brancas, ele é fulcral para que a gente entenda a dimensão que o racismo vai ter na obra fanoniana. Peles Negras, Máscaras Brancas é um livro que o Fanon vai escrever na sua saída da universidade em Lyon, muito impactado já pelo racismo que ele viveu na Europa, principalmente dentro da fronteira francesa e dentro do exército francês. Sem o Pele Negra, as Máscaras Brancas, a gente não vai conseguir entender os escritos ditos políticos de Fanon. Ou seja, mais aqui uma vez a gente tem provado que, na verdade, o que é chamado de um escrito psiquiátrico de Fanon é, em última instância, um escrito político muito importante. Tendo-se acesso a todos esses livros, e se você não tiver acesso, na descrição do vídeo eu vou deixar os links de onde você consegue ter acesso a esses livros, eu recomendaria que o segundo livro a ser lido fosse, e ironicamente ele está embaixo de toda a pilha, o Em Defesa da Revolução Africana. Eu estou com essa versão aqui em mãos, que é a versão das Ciências Revolucionárias. Tem também em português recém-lançado uma versão da Nova Cultura, que eu recomendo de igual forma. Ambas são baseadas numa versão da editora Sete Costa, se não me engano, da década de 80, que é uma editora portuguesa que é muito difícil de achar. Então fique com as edições brasileiras, apesar dos pesares que a gente teve na editoração, né, que eu espero que numa segunda edição, que vai sair rapidamente, que esses livros se esgotam muito facilmente, o pessoal tenha, né, mais cuidado na tradução. Ainda ficaram alguns selos do português de Portugal, algumas notas de pé de página estão erradas, mas são pequenas coisas. O Peles Negras, Máscaras Brancas, em português, tem uma edição única da Federal da Bahia, que é uma edição muito boa, mas tem alguns problemas de tradução. Então, se porventura você tem acesso ao francês, prefiro o original. Se você não tem, pode ler a edição da UFBA, que é muito boa, né? Em se tendo lido esses dois, indo ler os 5, o terceiro que eu recomendo é o Alienação e Liberdade. Aí vocês vão perguntar, João, por que você recomenda ler ele antes de ler o Condenados da Terra? Exatamente porque esse livro é um livro onde a linha imaginária desse corte epistemológico academicista que é feito entre os seus escritos psiquiátricos e os seus escritos políticos desaparece. Por quê? Porque nele você vai ter profundos escritos sobre psicologia social, sobre psicologia de grupos, que vão mostrar a melhor face política do Fanon, juntamente com sua melhor face dita psiquiátrica do Fanon. Portanto, em se tendo a oportunidade, recomendo na sequência Alienação e Liberdade. Vocês já tendo lido esses 3 livros, eu acho que vocês vão conseguir aproveitar melhor toda a profundidade de Condenados da Terra. Condenados da Terra é um dos melhores livros escritos pela humanidade. Condenados da Terra é um livro completamente revolucionário também do caráter epistêmico. O que o Fanon faz sobre o seu conceito de violência revolucionária é algo que não era mudado dentro da obra marxiana. E marxista desde Engels. Então, assim, o Fanon ele tem uma abordagem que é única, que é sui generis, uma abordagem anticolonial extremamente influenciada pelo afroasiatismo, extremamente influenciada pelas obras de Mao Tse-tung, pelas obras de Ho Chi Minh, que vão fazer ele se aperceber da revolução nas periferias do sistema capitalista de uma forma muito particular e de uma forma que é muito dele. Esse livro, ele é maravilhoso e, infelizmente, ele só tem 2 edições em português, uma bastante antiga da década de 70, que se não me engano é da Paz e Terra, e uma da Federal de Juiz de Fora, que é bem mais nova. Infelizmente, ambas são difíceis de achar e são bastante caras.
A gente sabe que na internet acontecem alguns acidentes e às vezes o livro cai do caminhão. Então, se você não tiver o dinheiro atualmente para consegui-lo, por favor, corra atrás desse livro de outra forma. E eu faço aqui o meu apelo público a você, editora, que está nos ouvindo. Precisamos de mais edições do Condenados da Terra e precisamos dela em preços acessíveis para que todo trabalhador possa vê-la. Por fim, eu deixo o livro que ele não tem tradução em português ainda, mas que, na minha opinião, é o texto que eu mais gosto do Fanon, que é o L'Encinq. O L'Encinq, né, o ano 5 da Revolução Argelina, ele foi também traduzido por Sociologia de uma Religião. Desculpa, Sociologia de uma Revolução. Por quê? Sociologia de uma Revolução porque ele era um estudo sociológico de tudo que tinha acontecido naquela Revolução Argelina até o quinto ano da Revolução, lê-se 1959, quando Fanon escreve esse livro. Esse livro, assim como Alienação e Liberdade, ele traz o melhor do Fanon político misturado com o Fanon dito psiquiátrico. Agora, o ano 5 ele é quase que o espelho reverso do Alienação e Liberdade. Se o Alienação e Liberdade está muito mais focado na escrita psiquiátrica desses termos, desses textos, o ano 5 da Revolução Argelina é muito mais focado na escrita política. Porém, não existe tradução ainda em português, existe uma tradução em espanhol deste livro, que também é fácil de conseguir online e impossível de conseguir na mão. Ah, João, mas isso é livro demais, eu tô sem dinheiro, eu tô sem tempo, eu quero ler só 2 obras do Fanon. Só 2, para eu conhecer pelo menos um básico. Pele Negra, Máscaras Brancas, Condenados da Terra, nesta ordem. Exatamente pelos motivos que eu expliquei anteriormente, você vai perder muita coisa do pensamento dele em não ler os outros. Mas se você tiver que se resumir, leia ao menos essas 2. Ah, João, eu sou da área de saúde, o que você me recomenda? Isso é muito engraçado porque muita gente vem lendo Fanon, que são pessoas que trabalham com saúde mental nas suas mais diversas cadeiras, né? Então, assim, se você é da área de saúde, o que eu te recomendo é que você precisa de conhecer os escritos políticos, ou seja, as obras mais voltadas à política de Fanon, para que você compreenda profundamente, de fato, consiga operacionalizar os escritos ditos psiquiátricos. Agora, nesse sentido, eu também inverto essa ordem. Eu acho que o primeiro a ser lido é o Alienação e Liberdade, exatamente porque ele está toda hora tangenciando essas fronteiras, ele está indo e está voltando. E, para além disso, no comecinho do Alienação e Liberdade, além do texto do Jean Calfat que tem um texto também maravilhoso. Ei, filho, tudo bom com você, meu amor? Você vai aonde, meu anjo? Xixi. Então tá, vai fazer seu xixi. Tem um texto maravilhoso do professor Renato Nogueira que realmente é uma ótima janela para você conhecer o Fanon, se você ainda não conhece o Fanon. Tá? Depois que você leu Alienação e Liberdade, lê o Pele Negra, Máscaras Brancas, que é muito importante para o pensamento fanoniano como um todo, e volta para terminar no Condenados da Terra, porque aí você vai cobrir a parte política do pensamento de Fanon. Ei, vem cá, dá um abraço no papai. Lavou a mãozinha direitinho? Lavou. Então tá. Ah, João, mas eu sou militante. O que eu tenho que ler? Bem, em última instância, tudo porque, né, a gente faz revolução com uma boa teoria revolucionária. Mas se você não pode ler tudo, o que eu te recomendo ler? Te recomendo de uma forma diferente. Te recomendo ler primeiro O Em Defesa da Revolução Africana, porque é uma coletânea, ele mostra diversas das facetas da obra fanoniana. Te recomendo então ler o Alienação e Liberdade para você ter um contato mais profundo com os escritos ditos psiquiátricos do Fanon, para complementar as ideias que você tem já políticas do Fanon, e termina em Condenados da Terra. Porque aí, de fato, você vai ter o auge, o ápice da obra política fanoniana. Bem, se eu puder me estender mais um pouco, eu também vou recomendar a todos vocês, militantes, que leiam o Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? O Pele Negra, Máscaras Brancas é um texto extremamente importante para a gente entender o conceito de racismo na obra do Fanon, para a gente poder entender como que raça e racismo são componentes fulcrais do pensamento fanoniano como um todo. Né? Então, acho que é um livro
leve, fácil de ler, e acho que todo militante deveria lê-lo também para se aperceber dessa dimensão, que é uma dimensão importantíssima do pensamento do Fanon. A gente não consegue entender os textos dito psiquiátricos do Fanon sem o seu pensamento político, a gente não vai conseguir entender seu pensamento político sem o seu pensamento psiquiátrico. Né? Indo um pouco mais adiante, eu recomendo também algumas leituras de fontes secundárias, né? Dentre essas fontes secundárias, para quem não sabe, fontes secundárias são coisas que outros autores escreveram sobre o autor, no caso em tela, o Fanon, né? A primeira delas em português que eu recomendo é este livro aqui, do Davidson Mendes Faustino, Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro, que é da Ciclo Contínuo Editorial. Esse é um livro pequeno, barato, muito bom de ler e é o melhor material introdutório que a gente tem sobre Fanon em língua portuguesa de longe. O Davidson Coase é um cara muito foda, professor, e recomendo também a tese dele que eu vou falar logo ali adiante, né? Para além desse livro do Davidson, tem dois outros, tem um prólogo e uma apresentação que eu acho que são muito importantes para a gente conhecer quem foi Fanon e entender um pouco da dinâmica da forma como o Fanon se posicionava, que é aqui do Alienação e Liberdade, essa apresentação do professor Renato Nogueira. É uma apresentação de 14, 15 páginas, mas ela é maravilhosa, ela consegue ser sintética para apresentar o Fanon e o seu pensamento. Acho que é super importante de todo mundo ler. Se você puder ler um pedaço só desse livro, que seja esse. É uma baita apresentação, pessoal da UBU tá de parabéns. E recomendo também o prólogo que foi escrito pelo Sartre, do Condenados da Terra. Esse prólogo do Sartre, do Condenados da Terra, ele é muito importante para você ler ele em contraposição, em justaposição com o próprio Condenados da Terra, porque ali vão ter algumas discrepâncias e várias outras complementariedades que servem muito bem a entender as diferentes visões de mundo sobre o mesmo assunto e complementam muito o próprio pensamento do Fanon. Eu vou recomendar aqui também 4 artigos, tá? O primeiro artigo que eu vou recomendar, ele chama Colonialismo, Independência e Revolução, do Danilo Ferreira da Fonseca, que está na revista África e Africanidades. Ele trabalha com dimensões muito importantes do pensamento fanoniano, ele é um artigo conciso, rápido, fácil de ler, está gratuito na internet, um baita artigo. O segundo que eu recomendo não é um artigo, é uma tese, a tese do próprio Davidson, que eu acabei de falar, né, que chama Por que Fanon? Porque Agora. Ela está disponível no repositório online da UFSCar. É um primor essa tese do Davidson. Ele faz toda uma recomposição da aceitação e de como que foi, né, a entrada desse pensamento fanoniano no Brasil, e também vai falar, né, de quem é Fanon, por que a gente tem que ler o Fanon agora. É uma tese gostosa de ler, super recomendo, muito boa de ler. O terceiro artigo que eu vou recomendar, eu não deveria recomendar, porque eu estou me recomendando, mas eu tenho um artigo no blog da Boitempo que chama Por um Fanon Revolucionário, no qual eu vou trabalhar as ligações do pensamento fanoniano com o anticolonialismo, principalmente na sua vertente afroasiática, né? Então eu vou trabalhar as influências de Mao Zedong e de Ho Chi Minh no pensamento fanoniano, que é basicamente a minha tese de doutorado. É um bom artigo, foi bem escrito, traz alguns apontamentos interessantes, vou tomar a liberdade de recomendá-lo. E aproveitando que vocês estão lá no blog da Boitempo, vou recomendar também o artigo do meu camarada Jones Manuel, que está lá no blog da Boitempo também, e que se chama O Dia em que Franz Fanon Encontrou um Marxista Puro. É um ensaio bastante polêmico, a partir das leituras do Jones, que eu acho que são muito interessantes e trazem um aporte muito legal de como que a gente instrumentaliza o pensamento fanoniano na nossa praxis política do dia a dia. Aproveitando, para quem quiser, né, fazer um curso sobre Fanon, o Jones está dando um curso sobre o pensamento de Fanon e de Losurdo, lá na classe esquerda. Um beijo pro Cauê, um beijo pros meninos da classe esquerda. Cursos que eu super recomendo. O Jones passa muito material, muito conhecimento em muito pouco tempo, né? Um curso muito interessante que está disponível online. Passando para as fontes secundárias em língua estrangeira, eu recomendo 2 autores, um em língua inglesa e um em língua francesa, que para mim são os melhores autores, né, nas suas respectivas línguas hoje, trabalhando com Franz Fanon. Em inglês eu recomendo o professor Highland Habaka, tá? Ele é norte-americano, tem um trabalho muito interessante,
trabalha com Du Bois, trabalha com Fanon, tem vários livros publicados, né? Eu recomendo especialmente o livro Forms of Fanonism, né? Formas do Fanonismo, a teoria crítica de Frantz Fanon e as dialéticas da decolonização. Esse livro ainda não tem traduzido em português, por isso que eu estou recomendando ele em inglês. Difícil de comprar, mas fácil de conseguir na internet, né? E em francês eu vou recomendar a tese de doutorado do professor Normand Jarry, Race et Violence, Frantz Fanon, le Preuve du Port Colonial. É uma tese maravilhosa, tem um dos melhores conceitos de colonialismo que eu já vi. Ele trabalha com dois pilares do pensamento de Frantz Fanon, que é a questão da raça e a questão da violência, e ele o faz de uma forma que eu concordo bastante com o que o Jarry tem a dizer, e é um texto muito gostoso de ler, tá? Passando um pouco para as fontes secundárias que falam do contexto de urdidura do Frantz Fanon, eu gosto sempre de recomendar que as pessoas que estudem Fanon tenham um mínimo conhecimento de Revolução na Argélia, né? Em português, os dois melhores livros introdutórios são esses aqui, os dois são da mesma pessoa, o professor Mustafa Yazbek, né? Este aqui, a Revolução Argelina, da coleção das Revoluções do século XX, editora Unesp. Esse aqui, Argélia, a Guerra e a Independência, é de uma coleção da Brasiliense, bem mais antiga. Para quem tem interesse na Argélia no período pós-colonial, aí eu vou recomendar este aqui, que é mais novo, e tem uma última parte final que fala do período pós-colonial como um todo. Por fim, se você lê francês, eu vou recomendar um livro que para mim é o melhor livro do período colonial da história da Argélia, né? Ele é um livro organizado por 4 professores franceses, o Bouchain, o Pirulot, o Thierry Tengor e a Sylvie Tenot. Ele chama História da Argélia no período colonial, 1830 a 1962, e ele também foi publicado pela La Découverte. A La Découverte é esta editora aqui, que publicou as obras completas do Fanon, que eu já tinha mostrado antes. Esse livro é fácil de conseguir online em e-book, né, e também pode ser comprado por vários sites. Você pode importar esse livro aí, com certeza, de uma forma ligeiramente mais custosa do que se você tivesse pegado o e-book. E para a gente poder fechando o vídeo, vou recomendar também filmes e documentários sobre o Fanon, porque o jovem gosta de ver filmes. Muitas vezes não gosta tanto de ler, mas gosta mais de ver mídias, né? Então espero que, para quem começar pelas mídias, quem começar pelos filmes, que isso anime a pessoa a ler cada vez mais e a ler os livros que eu estou recomendando aqui, obviamente não na sua inteireza, porque ninguém é obrigado a ser especialista em Fanon, mas pelo menos aqueles que te interessar mais, né? São 3 filmes / documentários, né? O primeiro é o Concerning Violence. Ele não é exatamente sobre a obra fanoniana, mas ele é baseado na obra fanoniana. O filme vai falar do período anticolonial e das lutas anticoloniais na África como um todo, né? Principalmente dos 2 últimos quartéis do século XX, e ele vai fazer isso a partir de 2 capítulos do Condenados da Terra, do Fanon. É um filme com várias presenças acadêmicas, tem a Beatriz Piva, que é um filme muito interessante. Eu vou tentar upar ele com a legenda em português. Prometo que eventualmente eu coloco na descrição do vídeo todos esses links e todos esses livros que eu estou falando aqui. Um segundo filme, que é um filme clássico, é A Batalha de Argel, né? Esse é um filme da década de 60, se eu não me engano ele é de 65 ou 66, acho que é 65, e ele é do Gilles Pontecorvo. É um filme maravilhoso, né? Porque ele parece muito ser um documentário, apesar dele ser com atores, mas são atores não profissionais, então assim, a linguagem que foi usada no filme é muito interessante, e ele vai falar de um período que é muito importante, que é o período da Batalha de Argel, né? Como o nome diz, que foi uma batalha muito importante na Revolução Argelina, na luta da Revolução Argelina. E nesse filme você vai entender um pouco como que funcionava a FLN, a Frente de Libertação Nacional, a ELN, o Exército de Libertação Nacional, com vários personagens históricos que estavam ali presentes. E por fim, tem um último filme que eu recomendo, um documentário, que provavelmente dos 3 é o que eu gosto menos, mas ele é muito importante porque ele tem um caráter biográfico muito grande, né? Ele chama Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, do inglês Isaac Julian, e ele vai exatamente fazer isso. Ele vai recompor esse personagem histórico com várias
É uma composição biográfica de quem foi Frantz Fanon. Bem, se você chegou até aqui, você merece meus parabéns, e mais do que isso, você merece um cupom. Então, como a gente fez essa parceria maravilhosa com o pessoal lá da Editora Ubu, eles deram um cupom especial aqui pra gente do canal, para quem quiser adquirir o maravilhosinho Alienação e Liberdade. Recomendo fortemente, um baita livro. A edição é maravilhosa, o livro é maravilhoso, a apresentação é fenomenal, o escrito de Jean Calfat, que foi traduzido junto, também é muito bom. Então, assim, recomendo fortemente para quem quiser. É só entrar no site da Ubu, né, ubueditora.com.br, e colocar lá, quando você for sair, o cupom Assim Disse Fanon. E aí você vai ganhar 20% de desconto. Lembrando que a gente vai ter o sorteio, né? Então, assim que eu conseguir, eu vou colocar a foto lá no Instagram. Basta seguir o meu Instagram e o Instagram da Editora Ubu, né, e marcar 3 dos seus amigos lá nos comentários da foto. Na sexta-feira a gente faz o sorteio e semana que vem tem mais um vídeo no canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde